aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam. Se você não conhece o canal, eu convido você a conhecer, porque eu falo sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. E o objetivo desse vídeo aqui vai ser reagir a um vídeo da Amanda Stella, que é uma influenciadora bem interessante, mais desse lado da literatura conservadora, que discute muito bem o ensino da literatura clássica, aos menores inclusive, a questão de letramento, para você cultivar a boa cultura e etc. Mas tem um vídeo que ela postou recentemente, que também é um pouquinho polêmico, que ela fala sobre a questão de ler qualquer coisa ser melhor do que não ler nada. Nesse vídeo em questão, eu concordo com muita coisa com ela, mas também tem algumas coisas que eu discordo, e isso não quer dizer que eu desrespeito ela de alguma forma. As discussões intelectuais são assim, as pessoas discordam, até que a ideia se afine para chegar num ponto ideal, você entende? E acho que outra coisa que é interessante de anotar também já no início é pensar que ela produziu um Reels, sabe? É um vídeo curto, de 1 minuto, e que, portanto, ela teve que recair algumas vezes na generalização, e que, já dando um spoiler desse vídeo, para mim o maior erro que ela faz é generalizar um pouco o discurso dela, porque isso vai recorrer há algumas interpretações erradas do próprio discurso dela, como eu vou comentar. Mas, por ela fazer um vídeo menor e eu estar aqui fazendo um vídeo maior, consequentemente eu tenho mais tempo de argumentar a favor do meu lado. Então pode ser que de fato ela concorde com algumas coisas que eu estou dizendo, mas que não estão muito bem expressas no discurso dela, por se tratar de um discurso menor. E eu acho que eu seria intelectualmente desonesto se eu simplesmente dasse tudo que ela está falando ali como verdade. O que eu vou fazer é simplesmente analisar o discurso dela, não vou fazer uma análise lógica nem nada do tipo, mas vou analisar o conteúdo do discurso dela, dizer o que eu concordo, o que eu não concordo, mas enfim, vamos pro vídeo. Os livros que você lê pensando que está cultivando um bom hábito podem estar acabando com a sua inteligência. Esse é o problema, por exemplo, com os best-sellers. As pessoas não entendem que não é porque um livro está na lista dos mais vendidos de um ano que ele se torna bom. Não é bom ler qualquer coisa. A verdade é que isso é um pouquinho óbvio, não é porque uma coisa vende muito que, na verdade, ela vai ser boa. Às vezes, convenientemente, uma coisa que agrada o público geral também consegue agradar, sim, a crítica mais especializada, os acadêmicos, e isso é muito importante. E o fato é, a maioria dos best-sellers não são considerados literariamente bons por diversos motivos. Primeiro porque eles focam necessariamente no entretenimento e na capacidade de venda do que qualquer coisa. O público, ele parece querer consumir tal e tal conteúdo, então eles chegam para escritores de tal e tal conteúdo e publicam esses caras, e nem sempre esses caras a quem eles publicam são pessoas que escrevem bem de fato. E como o foco maior é no entretenimento e na capacidade de venda, isso vai entrar em enredos fracos, em personagens estereotipados, dramas que vão estar ali se apelando para a questão popular da situação. E eu acho que principalmente o problema é o fato da linguagem não ser artística. Isso é uma coisa curiosa. Às vezes a linguagem pode ser muito simples, mas extremamente poética. É o caso que a gente conta, por exemplo, em Hemingway. E ali você não vê um preparo linguístico para arte da coisa. Isso acaba perdendo a complexidade literária da coisa e principalmente a sua qualidade. É claro que, de novo, vale ressaltar que nem todos os best-sellers vão cair nisso, mas a grande maioria. Ah, mas meu filho lê muito, ele é muito inteligente, ele adora ler. Você vai ver a criança tá lá lendo A Cabana, John Green, Crepúsculo, A Barraca do Beijo, quando não tá no nível dos 50 Tons de Cinza. Aqui é a parte que eu começo a discordar um pouquinho dela. Com exceção dos 50 Tons de Cinza, que de fato não é para uma criança estar lendo, todos os livros que ela citou, eu imagino uma criança de 13, 14 anos lendo e não vejo problema. Se não for para ler isso, eles têm que estar lendo o que exatamente? E se você falar, você pode fazer uma lista de 10 livros, a criança só vai ler esses 10 livros? Cara, uma criança que tem o hábito de ler, consegue ler mais de 20 livros por ano. Eu acho que nesse período a gente tem que estar incentivando o hábito de leitura e não propriamente fazer eles lerem livros clássicos. Até porque as pessoas gostam de ler, mas elas não leem, e é mais fácil convencer as pessoas a lerem a partir daquilo que elas se sentem mais confortáveis lendo. E eu acredito que uma criança, ela com certeza consegue ler sim os sonetos do Camões. Eu acredito que um moleque de 14, 15 anos já pode estar lendo O Senhor dos Anéis, já pode estar lendo O Hobbit, que foi a época basicamente que eu li também. Já pode estar lendo algumas coisas mais complexas da literatura brasileira. Eu concordo sim. Mas assim, eu também não vejo tanto problema uma criança ler A Barraca do Beijo, ler A Cabana ou alguma coisa assim do tipo. Porque são estes livros que vão criar o hábito de leitura que vai possibilitar que eles leem livros mais complexos. Só que eu também acho um pouco desonesto você colocar no mesmo balaio de A Cabana, de, sei lá, Percy Jackson e de qualquer outra besteira desse tipo, 50 Tons de Cinza
que já pega uma questão muito mais profunda e até difícil de eu discutir, porque eu não faço muito bem parte deste âmbito, mais da psicologia e do erotismo, mas vamos dar sequência pro vídeo. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Livros que muitas vezes os pais compram pensando que estão investindo na educação dos seus filhos, mas eles não fazem ideia, eles não leram, eles não fazem ideia do que tá ali. Depois os pais não sabem porque tem em casa uma criança com comportamentos sensuais, uma menina autocentrada, que parece que não amadurece, que espera que a vida aconteça pra ela do mesmo modo como acontece nos livros. Eu acho que vocês vão começar a entender o motivo pelo qual eu começo a discordar desse vídeo, né? Parece que ela tá misturando um pouco as coisas. Eu sinto às vezes que a galera da literatura coloca um peso muito grande nos livros, que de fato os livros têm, mas que como se eles fossem o causador ou solucionador de todos os problemas. O livro, ao mesmo tempo que consegue salvar o espírito humano, consegue levá-lo à degradação. Eu juro que eu tentei pesquisar, eu busquei nos bancos de dados da USP, conversei com gente que é da área, e sinceramente eu não achei nenhuma informação, nenhuma pesquisa que fale que, dependendo do tema que o livro que a criança acaba lendo, com exceção desses livros vulgares, como 50 Tons de Cinza, ou como qualquer livro da literatura hot, que vamos deixar esse tema em suspenso, tá? Mas considerem A Cabana, considerem Percy Jackson, considerem A Barraca do Beijo. É desses livros que eu tô falando agora no momento. Mas é meio estranho você jogar tudo isso num balaio para justificar um comportamento anormal de uma criança. Sendo que a gente consegue reparar que os traumas que acontecem em relação a uma criança não necessariamente tem a ver com livros ou qualquer coisa do gênero. Mas eu também não vou ser ingênuo na situação. Vamos dar um exemplo. Quando você lê um livro que fale um pouco sobre violência, talvez alguns estímulos violentos que você tenha dentro de si possam ser, sim, reforçados, ou alguma coisa pode, de fato, te colocar em outra posição, intelectualmente falando, nessa sua formação do seu imaginário. Mas eu acredito que os livros é o pior dos problemas que a gente tem na humanidade hoje. Porque se isso serve aos livros, portanto, serviria a qualquer âmbito artístico. Serviria para o teatro, serviria para a música, serviria para o cinema. E eu vou dar um exemplo pessoal meu. O primeiro jogo que eu joguei de videogame na minha vida foi God of War 2. Que é um jogo em que você é um filho da puta que mutila corpos constantemente de seres humanos e de criaturas mitológicas. Mas o ponto é, até agora eu ainda não esfaqueei ninguém, não pretendo esfaquear ninguém, não se preocupem com isso. Eu acredito até que o videogame, o cinema, ele consiga ser muito pior do que, por exemplo, um livro, porque quando a gente tem um livro ali, beleza, a gente concebe a imagem na nossa mente e etc. Só que quando a gente vê um cinema, um filme violento, quando a gente vê um jogo violento, a imagem de um ser humano ali fazendo essas ações que podem ser de difíceis assimilações. De novo, eu concordo que, assim como a música, assim como o cinema, assim como o jogo e assim como o livro ele pode sim reforçar algumas questões pessoais que a gente tem. Sim, eu sei que ela quis dizer que estes problemas podem se aproximar da gente sob a máscara da estudiosidade. Mas até nestes casos, os livros vão parecer o menor dos problemas. Porque a gente vive num mundo em que tem Reels, num mundo em que a violência tá viva e é debatida, num mundo em que você tem fácil acesso à pornografia. Quer dizer, se a criança tá lendo 50 Tons de Cinza, você pode ter certeza que o buraco é muito mais embaixo. Se a criança tem comportamentos estranhos, sensuais, isso não quer dizer que é por causa do livro, mas é claro que ele pode estar reforçando. Dependendo do livro que a criança lê, é legal que os pais estejam de olho, porque às vezes ela tá lendo uma coisa que de fato é muito ruim. Só que, de novo, não dá pra colocar no mesmo balaio A Cabana, A Barraca do Beijo e 50 Tons de Cinza. Os 3 livros são toscos? Pra caralho. Mas, cara, é uma criança. Imaginando ali no cenário de um adolescente ali de 13, 14, 15 anos, é o que ele vai ler. Com exceção, de novo, dos 50 Tons de Cinza. Eu vou bater muito nessa tecla. Um garoto, um rapaz, que arrasta pra vida aqueles conflitos de nível escolar, né? Então, fulano não me cumprimentou, não fui convidado pelos meus melhores amigos pra ir a tal lugar, a garota mais popular não liga pra mim, aquelas personalidades fracas, aqueles dramas existenciais de nível escolar. Bom, um garoto que leva os problemas de nível escolar pra vida... Ah, cara, eu vou ser sincero, se fazem uma festa
dos meus amigos não me chamam, eu vou ficar meio pá, no mínimo. Mas eu vou reforçar. Talvez, de fato, não achei um estudo sobre isso, mas parece um pouco óbvio a questão de que isso pode sim entrar no imaginário da criança e reforçar algumas questões que já estão ali internamente problematizadas dentro dela. Se a criança tem um problema de amadurecimento, a culpa é de vários outros fatores e não um livro, gente. É uma questão puramente psicológica. Se uma criança ela tem problema de se relacionar com outras, isso tem a ver com o medo de falhar. Às vezes ela teve uma família muito controladora ou algum problema, um trauma de infância que, cara, essas coisas levam pra vida. Quando você começa a estudar Freud, você vê que o neurótico, ele sofre de lembranças. É isso que é o problema da psicologia. Dizer que, porra, é culpa do livro, parece que é colocar um peso na balança muito maior do que de fato é. Eu volto a repetir mais uma vez. Eu concordo que isso pode sim reforçar algumas questões, sabe? Mas dizer que isso é a culpa, que não, meu moleque é doido porque ele tá lendo A Cabana. Sei lá, né, parça? Mas assim, se for fazer uma festa, você me chama. E, porra, quem também não sofreu por causa de uma namoradinha, vai tomar no cu, né, mano? A deformação do imaginário pode acontecer de maneira silenciosa. É preciso defender seus valores, suas ideias, seu coração, de todo tipo de ameaça que vem de fora, mesmo sob a aparência de estudiosidade. Então não, nem todo tipo de leitura, nem todo tipo de estudo faz bem ao espírito. Ler qualquer coisa não é melhor do que não ler nada. E assim, no final ela conclui um pouco a ideia, e aqui, a partir do final, de novo, eu volto a concordar com ela e eu vou dizer o porquê. Se um adolescente, por exemplo, tá acostumado a ler Percy Jackson, eu, particularmente, não me incomodo, porque é um livro feito pra ele, que eu acho que tem um enredo muito fraco, tem questões literárias também muito fracas, mas até o Percy Jackson, por exemplo, ele acaba discutindo coisas da nossa cultura ocidental que é muito legal, né? A mitologia é uma forma de apresentar isso. Assim como, por exemplo, o God of War me apresentou a mitologia grega e o motivo pelo qual eu gostar de estudar a mitologia grega com certeza vem dessa formação do imaginário lá atrás. E uma coisa também que os moralistas adoram falar, cara, que o videogame destrói o imaginário da criança. Se não fosse lá o God of War, eu não tava aqui hoje, eu tenho plena convicção, porque eu não gostaria de começar a estudar a mitologia grega e não gostaria de começar a estudar literatura clássica, portanto. Mas, de fato, quando você pega um adulto, um moleque de 25 anos, de 26 anos, de 27 anos, se dedicando à leitura das 37 sagas do Percy Jackson, aí eu já acho meio pá, porque de fato é uma infantilização da literatura. Eu também não quero ser um fiscal do que, porra, você tem que ler, do que você tem que jogar, do que você tem que assistir. Mas o fato é, se você leva o estudo de letras a sério, você deve sim priorizar que tipo de leitura você vai consumir. Eu entendo, inclusive, o que a Amanda Stella quer dizer. Um adolescente que vai nutrir esse hábito de só ler esses romances besterol, vai continuar lendo esses romances besterol quando chegar à vida adulta, quando não parar de ler, óbvio, mas que ele pode sim levar algumas questões que ele aprendeu nesses romances para a vida e que isso pode gerar alguns problemas, algumas deformações do seu imaginário. E de fato, então, se você tem filhos ou pretende ter filhos, o que é importante é você sempre estar de olho na leitura do seu filho, mas não necessariamente se sentir culpado e chamar ele de burro porque ele está lendo A Cabana. Mas, se ele está lendo A Cabana, que é um livro de horror, se eu não me engano, você pode introduzi-lo a Lovecraft. Se ele lê Lovecraft, você pode introduzi-lo ao Poe. Se o seu filho gosta de ler romances de fantasia, aqueles medieval, bem RPG de mesa, irmão, pra você levar esse moleque pro Hobbit, é 2 passinhos. Do Hobbit ele vai pro Senhor dos Anéis. É legal você estar ali, sim, de fato, presente nessa vida intelectual que seu filho for começar a criar, porque, de fato, nem toda leitura ela é impactante, ela é importante e ela vai ser um grande formador da cultura. A infelicidade desse vídeo é mais ela generalizar, dizendo que só os livros ruins vão trabalhar temas que são muito delicados da humanidade que vão foder o nosso imaginário.
sendo que você tem diversos livros clássicos que trabalham sim questões muito importantes da psique humana que crianças não deveriam estar lendo. Você não vai ler Marquês de Sade, que é um autor que fala sobre vulgaridade e sobre sensualidade, para uma criança. Cara, e o ponto é esse. Tem livros que crianças podem ler, tem livros que crianças conseguem ler, mas vão precisar de ajuda, e livros que crianças vão estar totalmente dependentes para essa leitura. De qualquer forma, é claro que é muito interessante que você fique sim monitorando o que seu filho está lendo, porque você pode incentivá-lo a ir atrás de livros mais complexos, mas também não se sentir culpado porque ele está lendo um livro que você não gostaria que ele estivesse lendo. Não só isso, ela peca muito na supervalorização da formação que os livros promovem, porque, de fato, isso aqui é uma coisa que a gente não pode negar. A importância da leitura dos livros às crianças e à juventude, cara, é fundamental. Tem 1 milhão de vídeos, 1 milhão de pesquisas, 1 milhão de livros falando sobre a importância disso. Para a questão cognitiva, para a questão de desenvolvimento do raciocínio, para a questão de desenvolvimento linguístico. Mas essa pregação da formação do imaginário proposta pelo conservadorismo nada mais é do que uma resistência àquilo que eles não gostam e também uma defesa dos seus próprios valores. Só que não é para você ficar imaginando que se sua filha começar a ler Crepúsculo ou Mulheres que Correm com os Lobos, ela vai começar a ter comportamentos estranhos. Se ela tiver comportamentos que você julga estranho, você pode ter certeza que o buraco é muito mais embaixo do que o livro que ela tá lendo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos e coisas referentes ao YouTube também. E valeu!